Vamos então lá para Colossenses, continuando com o nosso estudo na carta de Paulo. Vamos ao capítulo 2, os versos 8 ao 15. Creio que já abriram lá. Diz assim então a palavra do nosso Deus: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Senhor nosso Deus, precisamos uma vez mais dos teus cuidados conosco, da ação do teu Santo Espírito nesse momento em que lida a tua palavra, vamos meditar nela. Assim, ó Deus, clamamos ao Senhor, graça, misericórdia do Senhor, para que possamos então compreender forças e coragem para aplicar esta santa palavra nas nossas vidas. Faz assim, ó Deus, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado então esta carta aos Colossenses e temos enfatizado várias vezes que Paulo ensina nesta carta que os crentes, os cristãos, os que foram chamados, salvos, são completos em Cristo. Nós temos a plenitude de Cristo. Nós não fomos salvos e ficamos incompletos, faltando alguma coisa. Não. Nós fomos salvos por Cristo e a obra de Cristo é completa na nossa vida. Então, Paulo vem definindo para nós, e nós já vimos alguns textos anteriores aqui, Paulo dizendo que quem é de fato Cristo? A sua completude, a sua plenitude, a sua majestade, a sua supremacia. Ele diz para nós porque Cristo é supremo, ele diz como ele é pleno. E nós agora, tendo Cristo habitado em nós, e falamos isso na última palestra que fizemos, no último sermão que pregamos, Cristo é pleno em nós, e nós, portanto, também estamos nele. Ele está em nós, e nós estamos nele. Nós somos um em Cristo, diz a palavra do nosso Deus. E é isso que Paulo vem texto após texto, palavra após palavra, enfatizando, reafirmando, relembrando aqueles crentes, como também a nós temos visto aqui. Portanto, outra coisa que Paulo faz, e agora nesse texto aqui que acabamos de ler, no capítulo 2, a partir do verso 18, é que Paulo não se limita apenas a dizer, a afirmar ou reafirmar a verdade do Evangelho, a verdade de quem Cristo é. Mas Paulo também fala a respeito das falsidades doutrinárias, dos erros que são implantados, implementados, são pregados na igreja do Senhor Jesus Cristo. É o que ele fala, é o que ele trata aqui, é o que ele faz aqui nesse texto. Ele adverte aqueles cristãos contra o falso ensino, mostrando para nós, chamando a nossa atenção, de que no seio da igreja, no meio do povo de Deus, há o perigo de falsas doutrinas serem implantadas. E nós temos lembrado disso aqui. Os falsos mestres, eles são muito hábeis. Eles cativam. Eles têm uma conversa muito fácil, muito boa.
Eles facilmente enredam a igreja ao mal, ao erro, à falsidade. É o mesmo alerta que a Bíblia nos faz em outro lugar. Que o nosso inimigo, o diabo, ele não aparece para nós como um lobo. Ele vem travestido de cordeiro. Vem mansinho, vem bonitinho. E portanto nós precisamos estar atentos, alertas. Para isso precisamos conhecer as Escrituras. Porque quanto mais conhecemos a respeito de um assunto, e o assunto a Escritura, assunto Palavra de Deus, assunto Cristo Jesus, quanto mais conhecemos, mais facilmente identificamos o erro, a falsidade. Se não lemos as Escrituras, se não estudamos, somos facilmente enredados. Ouvimos coisas aqui e acolá e muitas vezes as temos como verdade. Afinal, foi este ou aquele que disse? Foi essa pessoa que conhece muito das Escrituras? Devemos ser como os bereanos. Vocês devem se lembrar muito bem deles. Não foi qualquer um pregar o Evangelho para eles, foi Paulo. Mas eles conferiam nas Escrituras aquilo que Paulo e Silas estavam pregando, estavam dizendo, estavam lhes ensinando. Conferiam, estavam atentos. Nós também precisamos ser assim. Precisamos praticar isso. Não podemos ter preguiça de estudar a palavra, de maneira alguma. Então o falso ensino que aqueles mestres estavam então passando para a igreja lá em Colossos, e Paulo ficou sabendo disso, então escreve a carta e vai alertá-los então a respeito disso. É mais ou menos assim. Os falsos mestres vinham e diziam: basta vocês fazerem alguma coisa a mais. Basta vocês fazerem o que nós estamos dizendo. Além daquilo que vocês ouviram de Paulo, ouviram das Escrituras, faça mais isto, tenha mais esta experiência. Que vocês estarão então plenos, de fato. Vocês terão a plenitude de Deus, vocês terão a liberdade verdadeira, genuína. Paulo vem então combate estes ensinamentos, lembrando novamente que de quem é Jesus e das bênçãos que nós temos através desta união com Cristo. Ele ressalta mais uma vez, e é o tema da nossa palavra nesta manhã, a supremacia de Cristo e a sua obra suficiente. Cristo Jesus, a sua pessoa e a sua obra. É isto que Paulo enfatiza aqui. No versículo 8, Paulo então faz esse alerta. Ele diz para estarem de guarda, atentos, alertas contra o falso ensino. Nos versos 9 e 10, Paulo vai lembrá-los novamente de quem é Cristo e o que isso significa para aqueles crentes, como para nós também. E dos versos 11 ao 15, ele descreve quais os benefícios específicos da nossa união com Cristo. E esses benefícios nos são lembrados para contrapor o ensino dos falsos mestres. É isso então que Paulo vai passar para nós nesses versos. Então, começando ali no versículo 8, diz-nos assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar. E essa palavra enredar quer dizer cuidado que ninguém venha roubar a verdade de vocês. Cuidado que ninguém vos venha enredar ou roubar a verdade com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cuidado, estejam alertas. Mais alertas do que os escoteiros. Sempre alertas. Muito mais alertas do que ele. Mas não é da filosofia acadêmica que Paulo está falando aqui. Não é da filosofia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates. Não é deles que ele está falando. Não é contra eles que Paulo está falando. O termo que Paulo usa para filosofia aqui é para se referir a qualquer tipo de perspectiva e filosofia de vida que vai contra o ensino de Jesus Cristo. É uma filosofia de vida que foi desenvolvida na igreja de Colossos primeiramente, que vai misturando o cristianismo
com um pouco de judaísmo, com um pouco de crença pagã. Era isso que Paulo vai combater. É um pouco de sincretismo religioso que havia nesta igreja em Colossos. E que penso e vejo, e creio que os irmãos observam também, existe no nosso mundo hoje. Existe um sincretismo religioso nas igrejas cristãs, evangélicas, protestantes e infelizmente até reformadas. Sincretismo, mistura. Há elementos pagãos por vezes, há elementos católicos romanos, há elementos do neopentecostalismo, há elementos diversos infiltrados na igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes esses elementos, essas questões não aparecem com muita clareza, mas estão impregnados na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Nós vemos isso com algumas expressões que são ditas por vezes no nosso meio. Prova dessa mistura, dessa falta de entendimento ainda, de quem é o nosso Senhor, do que a palavra de fato nos ensina. Misturas, mais especificamente aqui em Colossos, eram elementos do judaísmo como elementos das culturas pagãs, da filosofia mundana que estava penetrando então com muita força na igreja de Corinto. Paulo vai dizer aqui então, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. O que significa vãs sutilezas? Algo vão, nesse contexto aqui, é destituído da verdade. Nos arrancam a verdade e querem nos plantar ou implantar uma filosofia, uma palavra, um ensino destituído da verdade. E a palavra sutilezas aqui quer dizer engano, cheio de falsidades. Olha que coisa grave que Paulo anota para nós aqui. Cuidado que ninguém vos venha a enredar, a arrancar a verdade com sua filosofia vã e sutil. Tira a verdade e implanta a mentira. Precisamos estar alertas quanto a isso. Ou seja, esses falsos mestres estão oferecendo coisas, instrução, que não tem nada a ver com Cristo. Era isso que Paulo estava chamando a atenção deles. Era para isso que eles deveriam estar alertas. Então Paulo coloca 3 pontos aqui, não é? 3 coisas que eles estão oferecendo. Ainda no versículo 8. Ele fala, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 3 coisas que eles precisavam estar alertas. Então, primeira coisa que ele fala, a tradição dos homens. Cuidado, que ninguém vos enrede e aplique ou imponha a vocês a tradição dos homens, aquilo que é feito pelo homem, aquele ensino que não é baseado na palavra de Deus, não é baseado nas palavras de Cristo, não é baseado na pregação dos apóstolos, é feito pelo homem. Isso vem de fora das Escrituras. O ensino que vem de fora das Escrituras. Como que eu posso saber? Conhecendo as Escrituras, conhecendo o que está dentro, o que está nas Escrituras. Eu vou identificar o que vem de fora. É como se aqueles falsos mestres dissessem assim, olha, o que você aprendeu na Bíblia, com as Escrituras, é muito bom, mas para você ter a plenitude da experiência cristã, eu tenho algo mais para você. Eu tenho o melhor para você, algo que você jamais experimentou, ou vai experimentar, se ficar só com a teologia bíblica. Alguns pegam algumas palavras que o apóstolo Paulo diz, em Romanos, por exemplo, dizendo que a letra mata, não é? E o Espírito vivifica. Não é mesmo? Até mesmo o reverendo Augusto Nicodemos falou sobre isso essa semana. Tem gente que pega esse texto e transforma. Bom, a letra mata, o Espírito vivifica. A Bíblia mata, a palavra mata, mas o Espírito liberta, o Espírito vivifica. Então interpreta erradamente o texto da palavra de Deus. A letra mata que Paulo fala lá é que a lei
não nos leva, não nos conduz, não nos salva o cumprimento da lei. Não é cumprindo a lei que nós somos salvos. Só somos salvos pela graça, regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus, quando compreendemos a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sangue derramado. Quem nos faz compreender? O Espírito Santo de Deus. Você precisa de algo mais. Só Bíblia? Só aprender doutrina? Que é isso? Que mundo você vive? Abra os olhos. Uma outra palavra que vi também essa semana, tem tudo a ver com isto, do reverendo Felipe Fontes. Não sei se alguém viu. Felipe Fontes foi o que pregou no Encontro da Fé Reformada no ano passado. Um trechinho pequeno. Ele falando que Deus tem o melhor para você. E aí ele diz, como Deus tem o melhor para você? O melhor para você já veio. É Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ressuscitado depois ao terceiro dia. Não há nada melhor do que isso. Não há nada mais do que isso. Cristo Jesus, o Senhor. E com Ele nós somos plenos. Com Cristo temos a habitação do Espírito Santo de Deus. Transformação de vida, novidade de vida, vida eterna garantidas pela Sua palavra. O que há de melhor do que... O que precisamos mais do que isso? Temos a Cristo? Temos tudo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É exatamente isto que Paulo vai dizer agora aqui, na sequência desse texto. Mas então, primeiro a tradição dos homens, a pregação ou a falácia das tradições humanas. Coisas que não estão nas Escrituras. Os homens vêm e implantam e dizem, o apóstolo diz que esse ensino é falso. O ensino desprovido da palavra, da doutrina, das Escrituras, é falso, é produzido pelo homem. Este fundamento, ou esta palavra não está fundamentada, enraizada na palavra de Deus. Lembra que estudamos isso semana passada? Nós estamos enraizados em quem? Em Cristo. E devemos nos aprofundar em Cristo, na sua palavra, para não sermos levados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Mas ele continua dizendo ainda aqui, conforme os rudimentos do mundo. Olha que interessante. Palavra difícil essa. Termo difícil esse. O que será que Paulo está querendo dizer com isso? Que os falsos mestres vinham com as suas filosofias vãs, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Eu li vários comentários a respeito desse termo. E os comentaristas, eles escorregam para cá e para lá. Eles não definem, eles não têm certeza. E estudiosos aí sérios, competentes, eles não conseguem definir com clareza o que é que Paulo está querendo dizer aqui. O que significa esses rudimentos do mundo? Mas aí, como a gente começa a procurar comentaristas aqui e acolá, nós por vezes esquecemos de olhar o que a própria Bíblia diz. Não é? E aí nós podemos olhar ali no versículo 16. Olha no versículo 16 aí, de Colossenses. Ele começa dizendo assim, ó: ninguém, pois. Vocês se lembram que quando temos um pois nas Escrituras, esse termo nos faz voltar. Ok? Então, esse pois, o que ele vai dizer para frente, tem a ver com o que ele disse para trás. Então tem a ver com o que ele acabou de dizer aqui. Cuidado que ninguém vos venha a enredar, certo? E vai falar os rudimentos do mundo. Aí no versículo 16 ele diz, ninguém. Novamente. Pois. Aí ele fala, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de festas, de lua, de sábados. Quem é que falava sobre isso? Os judaizantes. Quem é que falava sobre questões de luas e outras coisas, dos astros, astrologia? Quem é que seguia isso? Os pagãos. Então, Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Os rudimentos do mundo é voltar para as sombras. Lembram-se que toda a lei do Antigo Testamento, tudo o que o Antigo Testamento falava, apontava para Cristo.
Quando fala do sacrifício de um animal, derramado sangue, apontava para Cristo. Quando o sábado foi implantado, onde o povo de Deus tinha que guardar o sábado, apontava para quê? Para Cristo, que é o nosso sábado, é o nosso descanso. Certo? E por aí vai. Cada uma das figuras eram apenas sombras do que viria a acontecer. Basta lermos Hebreus. Além de outras partes do Novo Testamento, basta lermos Hebreus. Lá vai fazer uma exposição clara sobre o livro, por exemplo, de Levítico. Não entendemos o livro de Levítico, não queremos nem olhar o livro. Leia e compare com Hebreus. Vamos compreender muita coisa que está lá. Então, esses rudimentos que está tratando aqui do mundo, exatamente isso. Nós podemos confirmar o que está sendo dito aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 3. Paulo já falou isso antes, porque dizem que a carta aos Gálatas foi escrita antes da carta aos Colossenses. Gálatas 4, versículo 3. Olha o que nos diz aqui. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que Paulo está tratando aqui? Na carta aos Gálatas, especialmente como um todo. Qual é o tema da carta aos Gálatas? É exatamente Paulo falando para o povo cristão lá da Galácia não se dobrar, não voltar às práticas dos judaizantes. A circuncisão, a guarda do sábado, as comidas, aquelas coisas todas que os judaizantes querem impor novamente aos crentes, que é tratado muito claramente em Atos capítulo 15, vocês conhecem bem a passagem. Então, os rudimentos do mundo é voltar a trabalhar, a fazer, a viver como os judeus viviam, a praticar aquelas coisas todas, aqueles rituais todos que eram sombras do que viria, e Cristo, de fato, cumpriu todas as coisas e agora vivemos, como diz aqui, no versículo 8, o finalzinho, cuidado que ninguém nos venha arredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É o que Paulo vai dizer, que esses ensinamentos não estão de acordo com Cristo. Cristo já cumpriu todas as coisas. Não precisa mais ser nada acrescentado à obra de Cristo. Ela foi completa, ele cumpriu todas as coisas. Paulo, então, os alerta quanto a isso. Irmãos e irmãs, isso não é menos importante para nós hoje do que foi para os colossenses. Há tantas invencionices aí, travestidas de evangelho nos nossos dias, até mesmo mais do que havia no dia do apóstolo Paulo e daqueles crentes. E há talvez hoje mais cristãos que provavelmente misturarão seu cristianismo com esses outros ensinamentos falsos do que talvez houvesse ocorrido nos dias dos apóstolos. Queridos, não é de nos espantar muito mais, mas nós temos visto, basta olharmos aí nas redes sociais, nas informações que podemos colher de cultos, podemos entrar aí na internet e ver cultos de diversos lugares. Tem gente trazendo Arca da Aliança para o culto evangélico, tocando chofar, coisa do Antigo Testamento, trazendo para os cultos. Pastores colocando togas e os elementos do sacerdócio, dos sacerdotes do Antigo Testamento. Gente celebrando e comemorando festa dos tabernáculos. E vivendo todas essas coisas que Cristo já cumpriu. Não precisamos de mais nada dessas coisas. Invencionices. Portanto, Paulo faz esse aviso, e é um aviso para nós também, que nós devemos estar alertas contra o falso ensinamento. Essas coisas, queridos, que são, como eu acabei de dizer há pouco, que são muito espalhafatosas, talvez, espero, não vou dizer talvez, vou dizer com certeza, nós não vamos cair nessa. Mas nós temos que nos preocupar com as sutilezas.
Temos que estar atentos às coisas que vão entrando sorrateiramente. E como disse, precisamos estar alertas, e o que nos alerta é o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Quando nós lemos livros cristãos, sempre temos dito aqui, vamos ler com a palavra do lado, vamos confirmar com a palavra o que está sendo escrito, o que está sendo afirmado, não vamos engolir qualquer coisa, por favor. Todos os livros que nós temos aqui na nossa biblioteca, vocês sabem, são bons livros, mas eles todos têm que ser lidos com as Escrituras do lado, confirmando cada palavra. Dá trabalho fazer uma boa leitura. Não é lermos de qualquer maneira, dá trabalho. Precisamos estar atentos contra o falso ensino. E é Paulo protegendo a igreja, a Bíblia nos protegendo, cuidando de nós. Versos 9 e 10 em Colossenses. Porquanto, agora então, Paulo diz, cuide, estejam alertas. E agora ele vai falar a respeito, uma vez mais, de Cristo. Ele diz, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não falta nada. Não falta nada de Deus em Cristo. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A primeira coisa que Paulo fala então aqui é a respeito da plenitude da divindade que habita em Cristo. Cristo, portanto, uma vez mais, Paulo repete aqui, ele é completamente Deus. No corpo de Cristo, na pessoa de Cristo, no homem em Cristo, que é completamente humano, completamente homem, plenamente homem, habita plenamente a divindade. E nesse contexto, Paulo quer dizer que em Cristo Jesus são encontrados não apenas os atributos de Deus, não apenas as obras de Deus, mas em Cristo é encontrada a essência de Deus. Cristo é Deus. Esse é o grande mistério, um dos grandes mistérios, ou mais um dos grandes mistérios da teologia, da Bíblia, quando tratamos da dupla natureza de Cristo. Como que pode um homem ser plenamente homem e ser plenamente Deus? Pois pode, é Cristo. Como é que se explica isso? Não sei. Mas é assim. Ele é plenamente homem, perfeitamente homem. Foi ele que morreu na cruz. Jesus Cristo, homem. Deus não morreu na cruz. O Cristo Deus, o Cristo divino, não morreu na cruz. Quem morreu foi Jesus, homem. Experimentou toda a dor, todo o pecado, carregou sobre si todas as nossas injustiças, todas as nossas dores, enfermidades, todo o nosso pecado. Ele carregou na cruz. Cristo plenamente homem. Ele não faz apenas, o nosso Cristo não faz apenas a obra de Deus. A essência do seu ser exala a divindade. Não há nada de indigno no Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. E qualquer ensinamento sobre Cristo que diga menos do que isso, não é o ensino das Escrituras. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Alguns dizem que Cristo era um profeta, um grande profeta, não é isso mesmo? Vemos as testemunhas de Jeová que reconhecem Cristo como profeta. Até o Islã reconhece Cristo como um grande profeta. Mas eles não o honram, nem mesmo como um profeta, apenas o reconhecem. Eles dizem, muitos, que Cristo foi um grande mestre. Lembram-se do próprio jovem rico? Quando vem ao encontro de Jesus, o que é que ele diz? Bom mestre, o que farei? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala o que para ele? Bom mestre? Me chamas bom? Bom? Só um que é Deus. Na verdade, Jesus estava ali dizendo para aquele jovem rico que ele deveria ter se dirigido a Cristo como Deus. Deveria ter reconhecido a Cristo como Deus, pois Cristo de fato é Deus. Mas ele veio bom mestre. Ele não reconhecia a Jesus Cristo como Deus, como a confirmação das profecias que Cristo era o Messias, o Deus encarnado.
Então pessoas reconhecem a Cristo como mestre, como um grande ensinador, um grande professor, mas não o honram, tal qual aquele jovem rico. Jesus não é apenas um grande profeta, um grande sacerdote, um grande rei e um grande mestre. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E nele habita toda a plenitude da divindade. Habita em Cristo. E Paulo nos lembra então dessa verdade. Porque se toda a divindade habita nele, por que precisaríamos de algo mais para experimentarmos a plenitude da vida e da salvação? Se Cristo é plenamente Deus, e nós somos habitados por Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, do que mais precisamos para sermos plenos? Do que mais precisamos? Por que nós precisaríamos ir a outro lugar para experimentarmos a plenitude do perdão? Por que precisaríamos fazer alguma coisa a mais para sermos perdoados plenamente? Por que precisamos ir a outro lugar ou ter alguma outra experiência para, de fato, termos a verdadeira liberdade que temos em Jesus Cristo? Nós estamos completos nele. Não há nada que precisamos para sermos espiritualmente maduros e prósperos e completos que não possamos encontrar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há mediador entre ele e nós para o qual precisamos ir. Não há método que Jesus Cristo mesmo na sua palavra não nos forneça. Não há meios que ele não tenha provido na sua própria palavra. O próprio Cristo é tudo que nós precisamos para sermos completos. Busquemos a Cristo. Nos dobremos a Cristo. Nos entreguemos a Cristo. Ele nos deu os meios de graça. Ele nos deu a palavra, a oração, os sacramentos. Jesus Cristo providenciou o Espírito Santo de Deus para ministrar para nós os meios de graça. Não precisamos de mais nada. Nada mais precisa ser acrescentado para sermos plenos em Cristo. A segunda coisa que Paulo diz aqui nesse texto é que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Isso tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Paulo vai dizer para nós aqui que o senhorio de Cristo nos dá a liberdade que precisamos. A salvação em Cristo Jesus nos oferece o perdão dos pecados. Nos oferece o carimbo, a autenticação de que tudo foi pago por Cristo na cruz. É a palavra de Cristo na cruz do Calvário, a sua última palavra: está consumado, está pago. A dívida, aquilo que a lei cobra de mim e de você, foi pago por Cristo Jesus na cruz. Jesus o Salvador faz isso. Jesus o Senhor nos liberta, nos dá a liberdade agora para vivermos. Nos tira a culpa do pecado, nos liberta. Não precisamos mais ficar olhando para trás os pecados cometidos. Não precisamos mais dar ouvidos ao diabo que fica nos acusando. Ah, você é um pecador, você vai pecar de novo, você acabou de pedir perdão aí, mas esse negócio aí, olha, você vai cair de novo, você é assim. Quantas vezes você já pediu perdão para esse mesmo pecado? E fica nos acusando, e fica nos atazanando. O senhorio de Cristo nos livra, nos liberta disso. Por isso nós temos que entender, acolher, perceber, compreender que Cristo Jesus não é apenas, se é que podemos dizer apenas, o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor.
Ele é o cabeça de todo principado e autoridade sobre toda a potestade. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. É o senhorio que nos traz, senhorio de Cristo que nos traz a liberdade. Precisamos, portanto, aprender de uma vez por todas que Cristo não é o nosso Salvador somente, mas Ele é o nosso Senhor. Portanto, o ponto que Paulo está registrando, destacando aqui, é que o senhorio de Cristo, na verdade, é aquele que nos vai dar a liberdade. E se Cristo não é o nosso Senhor, nós não somos livres. Estamos nos enganando. Ou estamos vivendo enganados. Os evangelhos registram assim, vocês vão se lembrar. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele não está falando de Cristo vos salvar. Você já é salvo. Mas e o senhorio de Cristo? Onde é que fica na sua vida? Na minha vida? Na nossa vida? E diz mais: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A tua palavra é a verdade. Quem é a palavra? É Cristo. Quem é o Evangelho? É Cristo. Os versos 11 ao 15. Nós devemos lembrar, portanto, as bênçãos específicas que nós recebemos por estarmos em Cristo. Que benefícios recebemos? Que bênçãos recebemos da nossa união com Cristo? Essa é uma das mais misteriosas e gloriosas doutrinas da fé cristã. Às vezes é ilustrada essa doutrina quando diz que Cristo é a videira e nós os ramos. Lembram-se dessa ilustração? Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de Cristo, de nós sermos um edifício onde Cristo é a pedra angular, é a pedra de suporte. Paulo também usa outra metáfora, a metáfora do casamento, e ele fala de nós estarmos unidos a Cristo da mesma maneira como o marido está unido à sua esposa. A Bíblia não fala que marido e mulher são agora são uma só carne? É a metáfora que se usa com relação a nós e Cristo. Somos um em Cristo. Também vai dizer, e citamos isso hoje há pouco, vai falar da metáfora do corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos membros do corpo. Portanto, nesse texto aqui, Paulo diz que se nós entendermos o que é estar unidos a Cristo, não seremos enganados pelo falso ensino que afirma dar a nós plenitude e maturidade na fé além de Cristo. Olha o que ele diz aqui no versículo 11: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, ele continua tratando desse assunto. O que é estarmos unidos a Cristo? Significa que nós estamos num relacionamento íntimo com o Senhor. Um relacionamento muito próximo. Um relacionamento de amor, de amizade. Um relacionamento de compartilhar. Amigos. Intimidade. Um relacionamento muito mais profundo ainda, porque vai nos falar de um relacionamento de aliança. Temos uma aliança, temos um acordo, um contrato firmado pelo próprio Deus em Cristo Jesus conosco, Deus em nós. Uma aliança que jamais será quebrada. Uma aliança que vai mostrar que nós somos dele e ele é nosso. Quantas vezes o apóstolo Paulo vai precisar falar disso? Não só nesta carta, como espalhado por todas as outras cartas no Novo Testamento. Ele diz isso. E é por meio disso que nós recebemos, desta união, de sermos dele e ele ser nosso, que nós recebemos todos os benefícios que ele tem para nos dar, que Deus deu ao próprio Cristo, ele dá a nós também. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Não é bênção isso?
Não é profundo isso? Não é consolador, confortador, encorajador, animador para vivermos nesta vida cheio de dificuldades, problemas, pecados, tristezas? Somos um em Cristo. Quais então são esses benefícios que o Senhor deu através de Paulo para nós? O primeiro benefício aqui é do companheirismo, é dessa amizade, é esse relacionamento íntimo que podemos ter, essa comunhão, esse compartilhar a vida de Cristo. Os versos 11 e 12 que nós já lemos, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos, juntos com Cristo na sua morte, juntos com Cristo na sua ressurreição, juntos com Cristo, um com Cristo. Intimidade, parceria, companheirismo, amizade, compartilhar. Mas é interessante que Paulo usa aqui, e ele faz o paralelo com a circuncisão e o batismo, não faz? Não é interessante? Ele vai tratar exatamente porque ele acabou de dizer a respeito dos rudimentos do mundo. E ele vai dizer a partir do versículo 16, como nós vamos estudar, se Deus permitir, na próxima semana, vai falar exatamente das questões que os judeus queriam implantar na igreja de Jesus Cristo. Então ele vai tratar aqui do assunto. Ele vai falar a respeito da circuncisão e vai falar a respeito do batismo. Ele vai falar o que significava a circuncisão e o que diz e o que significa o batismo. É isso que ele vai fazer. Então, algumas coisas que nós podemos e devemos aprender com relação ao batismo. Coisas que podemos aprender por causa da circuncisão, aprendemos agora com o batismo, pois ele faz essa referência aqui. Ele coloca esse paralelo aqui, a circuncisão e o batismo. Então, a primeira coisa é que existe uma relação definida entre a circuncisão do Antigo Testamento e o batismo no Novo Testamento. Não foi Calvino que inventou isso, não foi John Knox, o pai do presbiterianismo, que colocou isso para nós. Não! Paulo é que está nos falando sobre isso, sob a inspiração do Espírito Santo. Duas coisas ele fala aqui. Ele diz, nele foi circuncidado, tendo sido sepultado com ele no batismo. O que Paulo está dizendo com isso? Parece que aqueles falsos mestres estavam dizendo, aqueles cristãos, que um dos rituais que eles precisavam fazer para atingir a plenitude era passar pela circuncisão. Como já mencionei no princípio, basta olhar Atos 15. Toda essa controvérsia foi resolvida lá, com os apóstolos, presbíteros, enfim, lá em Jerusalém. Parece que eles estavam dizendo isso aqui. Mas Paulo está dizendo que nós somos circuncidados ao sermos batizados em Cristo. Em outras palavras, existe uma relação precisa entre esses dois sinais, a circuncisão e o batismo. Um sinal do velho pacto, do Antigo Testamento, da velha aliança, e um sinal da nova aliança, no Novo Testamento, do novo pacto. Paulo está dizendo o seguinte, vocês cristãos, colossenses, gentios, vocês foram batizados. Tendo sido batizados, vocês receberam um sinal com o mesmo significado que a circuncisão do Antigo Testamento tinha. Lá em Gênesis 17, Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele e manda que ele seja circuncidado. É o sinal da aliança com Deus. Não somente ele, quem mais era para ser circuncidado? Todos da sua casa, até mesmo os escravos, como também os seus filhos. Todos iriam participar agora desta nova, ou desta aliança com Deus. Todos aqueles que pertenciam a Abraão deveriam ser circuncidados. Portanto, o primeiro benefício é isso. Estamos em Cristo, somos relacionados com Ele, temos intimidade com Ele, e uma dessas marcas, no passado a circuncisão, hoje é o batismo. Isso marca, algo visível. O batismo com água marca esse novo estado nosso, essa nossa participação, essa nossa intimidade, esse nosso pertencimento a Cristo.
O batismo também, portanto, vai mostrar para nós o sinal da aliança. E falamos a respeito de Gênesis 17. Eu quero abrir com você lá, só para identificarmos aqui o que a palavra de fato diz, Gênesis 17. Versículo 9. Gênesis 17, a partir do 9, diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, do decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós, será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Que coisa impressionante. A circuncisão iria fazer o quê? Serviria para assegurar a Abraão que Deus cumpriria as suas promessas a ele. Por que Abraão deveria passar pela circuncisão? Uma prova para Abraão, uma certeza para Abraão de que Deus iria cumprir as suas promessas feitas a ele, Abraão. Era uma marca de pertencer a Deus, de ser um com Deus, de ser povo de Deus. Você é meu povo? Você é meu? Sim. Então, passa pela circuncisão. Quanto a nós, agora no Novo Testamento, você é meu? Sou. Você é meu povo? Sou. Batismo. E aqui é muito interessante que agora podemos então falar a respeito de por que as crianças são batizadas. Alguns vão dizer que não podem ser batizadas porque elas não entendem que são povo de Deus. Como que elas podem receber o sinal do batismo se elas não compreendem, não entendem, não têm capacidade? Mas os meninos de 8 dias tinham, quando passariam pela circuncisão? Abraão passou pela circuncisão porque entendia. Mas os seus filhos, tanto Ismael com 15 anos, 13 anos, se eu não me engano, diz o texto, foi circuncidado. Ismael nem filho da promessa era, não é? Quem era filho da promessa? Isaac. Com 8 dias, Isaac foi circuncidado. Se eu não me engano, está aqui no capítulo 21, ali de Gênesis. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, e a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão cumpriu a palavra de Deus, cumpriu a ordem de Deus. A hora que nascer um menino na sua casa, você circuncida o menino. Porque ele me pertence. Você me pertence? Você é meu povo? Como que o seu filho não é? Como que o seu filho não é? Você é meu povo. O seu filho é meu povo. E as gerações que vêm são povo de Deus. Quando o menino chegar na idade adulta, ele vai poder resolver se de fato aquilo que foi feito pelos seus pais, ele vai professar a fé ou não vai. Mas o menino de 8 dias não pensava, não avaliava, não decidia. Simplesmente Abraão cumpriu a ordem de Deus para o seu povo. Da mesma maneira como Paulo está dizendo aqui aos Colossenses. Ele está fazendo esse comparativo entre a circuncisão e o batismo. Portanto, nós fazemos a mesma coisa ou
há o mesmo significado. É o outro benefício que temos em sermos um com Cristo, é compreendermos qual é o significado do batismo. Não é interessante que aqui a fé não é enfatizada como grande significado do batismo? Nesse texto, Paulo não está tratando da fé. Paulo está falando de circuncisão e batismo e não está tratando aqui nesse texto de fé. Mas Paulo coloca assim, desta maneira. Ele diz que o batismo é sobre a nossa união com Cristo e sobre a obra de Deus em nós, para nós, em nosso favor, para a glória dele. Em outras palavras, o batismo simboliza Deus nos alcançando quando estávamos desamparados, mortos, perdidos, e ele nos une a Cristo e nos salva. O batismo, portanto, é um sinal de pertencimento a Deus, ao povo de Deus. Quando nós praticamos o batismo, seja de adulto ou seja de criança, nós estamos anunciando, por isso de portas abertas, por isso é público, estamos anunciando que pertencemos a Deus, que nós somos dele e que ele é nosso. É claro, nós não podemos nos esquecer disso e não podemos diminuir isso. É claro que nós fomos ressuscitados pela obra de Cristo e compreendemos e acolhemos isso pela fé. É claro que a fé está envolvida na nossa salvação. É óbvio. Só que nesse texto Paulo não está falando da fé. Mas nós não dispensamos a fé de maneira alguma. Mesmo porque nem mesmo nós produzimos fé. Não é isso? A fé é um dom de Deus. Quando quem quer que seja vem para ser batizado e diz que crê, quem é que o habilita a crer? Quem é que o presenteia com a fé? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto significa, está se relacionando graça e fé. Tanto a graça quanto a fé nos são dadas para que possamos crer e compreender e, portanto, desfrutar da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Mas o ponto de Paulo aqui não é a fé, e sim o sinal da nossa união com Cristo, um sinal de que Deus nos alcançou quando nós não conseguiríamos de maneira alguma alcançá-lo. Pois nós não vamos de encontro a Deus, nós somos rebeldes a Deus. Se Deus não vem nos buscar, nós jamais iríamos a Ele. Ainda mais, uma coisa Paulo fala sobre o batismo aqui nesse texto. Exatamente essa questão de nós batizarmos as nossas crianças por conta da similaridade que temos com o batismo e, portanto, eles pertencem ao povo de Deus como nós pertencemos, por isso nós fazemos isso também. E por que Paulo faz esse paralelo da circuncisão com o batismo? É porque os falsos mestres estavam exigindo a circuncisão. E Paulo diz que o simbolismo da circuncisão é o mesmo do batismo. Se vocês já são batizados, vocês não precisam circuncidar, porque Cristo já cumpriu todas as coisas. Nós estamos unidos com Cristo agora por causa do que Ele fez na cruz do Calvário. Ele pagou todas as coisas e agora nós não precisamos mais de passar por aquilo que os antigos, que os judeus passavam, cumprir aquelas ordenanças. Olha o que nos dizem também os versos 13 e 14 de Colossenses 2. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Quais são os outros benefícios que recebemos? Quando estamos com Cristo, unidos a Cristo, quando somos de Cristo, recebemos o perdão do pecado e a liberdade em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu, o que Ele fez? Ele pegou o certificado de culpa que cada um de nós tinha. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos são pecadores. Ele pegou essa escrita da lei e cravou na cruz de Cristo. O próprio Cristo cravou, perdoando os nossos pecados e nos trazendo
a liberdade. Ele fez isso morrendo no nosso lugar, morrendo por nós. Nós fomos vivificados através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, com o perdão dos nossos pecados. Por que vivificados? Porque o que o pecado faz? Nos mata. Não é isso? Aquele que pecar deve morrer. Portanto, se o pecado foi extirpado, se o pecado foi pago, não há mais morte. Há o quê? Vida. Então a morte de Cristo na cruz nos traz vida, porque Ele perdoou os nossos pecados. Aquilo que nos condenava foi pago por Cristo na cruz. Romanos 8:1, o que nos diz lá? Vamos dar uma olhadinha? Romanos 8:1 nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 15. Estamos terminando. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Paulo está dizendo aqui? Que esses falsos mestres vêm até a igreja e dizem que eles podem dar poder e força espiritual àqueles crentes. Eles podem oferecer a eles novas experiências. Mas Paulo diz que nós não precisamos disso, porque Cristo já está exercendo domínio sobre tudo e sobre todos, sobre as forças espirituais que estão dispostas contra Deus e o seu povo, despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Os termos que o apóstolo Paulo usa aqui são os termos das conquistas dos imperadores romanos contra os seus inimigos. Como é que isso funcionava? Quando os generais, enfim, quando os soldados romanos venciam uma batalha contra determinada nação, o que é que eles faziam? Eles traziam os escravos, traziam os prisioneiros e entravam pela rua principal de Roma. Na frente vinham os soldados romanos. Depois, logo atrás, vinha o general ou o imperador, aquele que foi na batalha, aquele que liderou aquela batalha. Vinha logo atrás dos seus soldados. A multidão, não é? Eles vinham em procissão pelo meio da rua e pelas laterais de Roma, a população toda lá vibrando, aplaudindo os seus soldados, o seu povo, o seu rei. Então os soldados à frente, o general logo atrás, e depois do general vinham todos os prisioneiros, feitos escravos, algemados, puxados, arrastados. Ou seja, estavam expostos publicamente à derrota dos inimigos e a vitória dos soldados do Império Romano. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Aquela exposição toda de Cristo na cruz do Calvário, que é vergonha, não é? Para o judeu, manifesta, expõe, declara a majestade de Deus, o poder do Senhor sobre o pecado, sobre as hostes do mal, sobre o diabo, sobre o inimigo maior, o último, que é a morte. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele expôs o seu poder, a sua autoridade sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte. Portanto, qualquer coisa que venha contra nós, olhamos para Cristo, buscamos a Cristo, pregamos a Cristo, dizemos que temos Cristo, que somos um com Cristo, que somos de Cristo e que Ele é nosso. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se nós abraçamos a Cristo pela fé
nós provaremos todos os benefícios dessa união com Ele. Se nós rejeitamos a Cristo e o seu senhorio, ou se nós tentamos completar a sua obra, nós não receberemos os benefícios que estão nele somente. Portanto, estejamos alertas contra o falso ensino que subestima a totalidade da vitória de Cristo e desfrutemos de tudo o que temos em Cristo. Tudo que nós precisamos para ter uma vida plena e satisfeita em Cristo, Cristo já obteve. Cristo obteve tudo. Se você não conhece a Cristo, se você não tem a Cristo, venha para Ele. Se dobre a Cristo. Entregue sua vida. Confesse o seu pecado. Creia na salvação de Cristo. Entregue-se ao senhorio de Cristo. Seja um com Ele. E viveremos, não só aqui, a plenitude que Ele tem para nos dar, como na eternidade, para todo sempre. Em nome